Pessoal, que conversa maravilhosa e que interação maravilhosa. A gente adora o Sync, porque o Sync é uma conversa mesmo, né, quando a gente não está fisicamente presente. Então, para mim, é um prazer chamar a Helena Tenório para a nossa próxima conversa. Pode subir no palco. Helena, olá, Rodrigo. Prazer. Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Bom dia a todos aí. Prazer enorme. Para quem não conhece, a Helena é economista sênior do BNDES, ela é chefe do Departamento de Operações Indiretas e Microcrédito. E aí não tem pessoa melhor, na nossa opinião, para falar de impacto de futuro do microcrédito. A gente, né, sabe o quão importante é para o cooperativismo de crédito, né, a ideia de crédito inteligente, a ideia de crédito humano, a ideia de crédito que vai mudar a vida das pessoas, e o microcrédito está na base desse conceito. Então, o espaço é todo seu para você fazer a sua apresentação. Eu volto no final para a gente conversar mais. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite também. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou funcionária de carreira do BNDES já há 23 anos aqui no banco, mas estou há apenas 2 anos cuidando do microcrédito. E como o Rodrigo falou, é uma atividade apaixonante, né? Porque é o que realmente traz um impacto muito grande na vida das pessoas, na vida do cidadão informal, daqueles que mais precisam. Então, é um prazer poder falar aqui das coisas que o BNDES está fazendo, é um poder falar também das nossas parcerias com as cooperativas de crédito. Acabei de ouvir, estava aqui ouvindo o Sicredi falar. O Sicredi é um super parceiro do BNDES, o Denis, e a gente tem construído muita coisa junto, tá? Mas, assim, o objetivo aqui, eu vou fazer compartilhar aqui uma apresentação. O objetivo aqui é eu falar um pouquinho do que o BNDES está fazendo. A gente está com uma agenda muito legal de inovação no microcrédito, então vou compartilhar aqui com vocês essa experiência e vou deixar aqui já um convite para vocês, porque a gente está na etapa final aí de conclusão do que a gente chamou de desafio do microcrédito. Dia 30 agora a gente vai ter um evento aqui no banco, então já deixo o convite aqui para o público, principalmente para a Finasbac, para participar com a gente desse processo, tá? Eu vou começar, e eu sempre começo quando eu falo de microcrédito, assim, eu peço assim 2 minutinhos da atenção de vocês, só para a gente conceituar o microcrédito, porque eles têm muitos conceitos, né? E no último relatório até do Banco Central, ele faz também essa conceituação, porque a maioria das pessoas, quando fala em microcrédito, ela está falando do microcrédito produtivo orientado, aquele microcrédito, né, das origens lá, do microcrédito em Bangladesh, do Yunus, né, que é o microcrédito que tem uma assistência, que tem uma proximidade maior. Mas existem outros tipos também, né? E o próprio Banco Central aí categoriza vários tipos de microcrédito e dá um conceito geral. Então, o conceito geral dele é o crédito concedido às pessoas físicas, informais, MEI, microempresa, com receitas anuais inferiores a 360 mil. Tá? Esse é o conceito mais geral. Mas aí a gente tem tipos. Então, esse primeiro que eu falei, que é o microcrédito, aqui no Brasil a gente chama de microcrédito produtivo orientado, que segue as regras de um Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é o PNMPO. Tá? Ele tem como característica, assim, regras específicas para taxa de juros máxima, valor máximo, prazo mínimo do financiamento, tudo isso é regulado pelo Banco Central. Né? A gente também tem um microcrédito que é importantíssimo no nosso país, que é o microcrédito rural. Né? Assim, o Programa de Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF, é um programa muito bem sucedido, atinge uma população rural brasileira muito grande. E você tem um conceito amplo, que a gente chama aqui o conceito amplo do Banco Central, produtivo, né? Que aí sim envolve mais créditos que não sejam esse nem rural, nem o orientado, né? E que aí entra a renda bruta até 360 mil. E temos o microcrédito pessoal, que é utilizado para o consumo, né? Que é esse crédito de pequena monta, né? Utilizado para o consumo. Então, obrigado por deixar eu falar aqui um pouquinho sobre os conceitos, porque eles vão ser importantes. Sabe por que eles vão ser importantes? Porque o BNDES atua em quase todos esses conceitos e a gente tem produtos separados para cada um dos tipos de microcrédito. Né? E aí eu comecei falando de como é que eu
depois de tantos anos trabalhando aqui no BNDES, eu me envolvi com microcrédito e sou assim, entusiasta do tema. Ele tem um potencial transformador que é sensacional, né? A gente, vou resgatar aqui alguns números da pandemia, né? A pandemia trouxe aí uma população invisível, né, que a gente chamou. Então, cerca de 66 milhões de brasileiros acessaram o auxílio emergencial no primeiro momento, né? E desses 60 milhões, segundo o Mastercard e a Market Intelligence, desses 66 milhões de brasileiros, 36 milhões não tinham conta bancária, eram desbancarizados. Tá? E ao terem a conta digital para receber o auxílio emergencial, isso representou uma redução de 73% da população desbancarizada no Brasil. Ou seja, muita coisa, né? É muita gente que foi incluída. Mas eles foram incluídos aí num primeiro momento para, né, iam lá, sacavam o auxílio, faziam alguma coisa. O que a gente tem que pensar agora é como dar mais acesso a essas pessoas, né, a outros produtos, que são os desafios aí do microcrédito, não só o acesso, mas também você ter um uso, né, de diferentes instrumentos financeiros e qualidade. Então, acesso e uso e qualidade dessas pessoas que entraram recentemente no sistema financeiro, né? Esse quadro aqui que tem as pessoazinhas, né, o pictograma, assim, é um quadro que eu sempre gosto muito e que eu retiro do relatório de cidadania financeira do Banco Central do Brasil. E ele mostra, ele é um espelho da desigualdade da nossa sociedade, né? Nós vivemos num país onde a desigualdade é muito grande e isso se espelha também em desigualdade do crédito, né? Cada pessoazinha, cada pictograma representa aí 1% da população. Tá? Então, o que a gente vê aqui é que 10% da população de mais alta renda responde por quase 1 trilhão de crédito. 4 vezes mais do que a faixa de menor renda. E se a gente pegar aquele 1%, aquele lá que está sozinho lá na faixa amarela, né? Só ele, 396 bilhões, né? Os 1% de mais alta renda, que é muito mais do que lá a parte de baixo, né? Ali a parte de baixo, que são 396 bilhões, que são 258 bilhões e que respondem por 50% da população de mais baixa renda. Então, acho que esse gráfico aqui dá uma dimensão de que essa população ali, que a gente está falando, os 50% de mais baixa renda, precisam ter mais acesso ao crédito para poder produzir e gerar mais renda. Além disso, assim, o microcrédito ele é reconhecido internacionalmente, né? Além de estar na agenda do Banco Central, a agenda da ONU também, dos ODS, né? A gente consegue ver nitidamente ali o microcrédito no ODS 1, que é a erradicação da pobreza, tem uma meta específica para o microcrédito, mas indiretamente em 6 dos ODS, né? E eu destaco aqui o 5 de igualdade de gênero. O microcrédito produtivo orientado é, sim, uma ferramenta de inclusão financeira das mulheres, né? Ele, estatisticamente, e historicamente também, ele é destinado mais às mulheres empreendedoras, né? Esse aqui eu também separei uma matéria recente do Valor Econômico aí que fala que o microcrédito avançou na pandemia, como a gente falou, né? A inclusão de várias pessoas, mas o volume ainda é baixo. E quando ele coloca aqui os 10 bilhões, que superou a primeira vez, a gente está falando daquele microcrédito mais restrito que a gente comentou, que é o microcrédito que gera mais impacto, né? É aquele microcrédito onde a pessoa não recebe só o dinheiro. Ele recebe um dinheiro, ele recebe uma orientação, ele recebe uma ajuda de como transformar aquele dinheiro em renda e ele não se sobreendivida, né? Por todas as características e limitações impostas lá pela lei, pelo PNMPO. Bom, aí falando um pouquinho aqui do microcrédito no BNDES, né? Então, eu falei que a gente atuava em vários tipos, né, de microcrédito, e aí eu separei aqui o microcrédito amplo e o produto BNDES Microcrédito, que é o produto do microcrédito produtivo orientado. E o que eu quero trazer aqui com vocês, né? É a questão do impacto, né? Assim, eu peguei os dados de 2021, a gente não tem o 2022 ainda fechados, eu preferi trazer os dados fechados. As aprovações do banco nesse contexto para microempresas, né?
faturamento até 360 mil, foi de 6,4 bilhões. Enquanto o produto microcrédito, muito menor, 209 milhões. Porém, e é isso que eu quero, aqui essa mensagem que eu quero passar, se a gente olhar o ticket médio, 61 mil, o outro 10 mil, né, 9,8 mil, número de operações, num 104 mil, na outra 94 mil, aí atingindo 94 mil clientes atendidos. Então, o que eu quero falar aqui? Com 64 bilhões, como o ticket médio é muito mais alto, eu consegui fazer 104 mil operações, com muito menos recurso, porque o ticket médio é muito mais baixo. Eu consegui atingir quase o mesmo número de clientes. Então, se a gente conseguir pegar esses 209 aqui e aumentar, chegar a outro, imagina a quantidade e a população atendida. Então, é um produto que tem um impacto muito grande. Como é que está o microcrédito aqui dentro, né? Aqui na área que eu trabalho, que eu respondo? A gente tem várias formas de atuar com o microcrédito. A primeira delas é o canal MPME, que é o único lugar onde você tem um acesso direto ao BNDES, né? E além de crédito, ali nessa plataforma, porque é uma plataforma, são oferecidos serviços de fintechs, parceiras do BNDES, gestão financeira, educação financeira, tudo isso ali nessa plataforma, além do crédito, né? A gente tem as nossas linhas de repasse, né? O BNDES atua com micro e pequena empresa, basicamente repassando para os agentes financeiros, e aí destaco novamente a parceria com as cooperativas de crédito, são grandes agentes financeiros, as principais linhas Pronaf, crédito de pequenas empresas e cartão BNDES, né? O cartão BNDES se tornou muito famoso, é uma ferramenta aí, bastante utilizada pelas empresas de pequeno porte, né? Nós também temos o fundo garantidor, né? Garantia é um problema para micro, é um problema para a empresa. E, como medida emergencial da pandemia, foi lançado o FGI-PEAC, relançado também em agosto de 2022, agora sim com a possibilidade de micro e MEIs acessarem o FGI-PEAC. Também lançamos uma chamada de 4 bilhões para apoio às fintechs de crédito de MPME. É uma forma diferente, que não é crédito exatamente, não é repasse, e que a gente fortalece, portanto, esse ecossistema aí de fintechs, né? E temos esse que é o nosso produto, que eu falei, que é o microcrédito produtivo orientado, né? Que é um alinhamento total. O BNDES não tem a obrigação que os bancos comerciais têm de aplicação, né, no crédito direcionado lá do DIN, de 2% dos depósitos à vista, mas é um alinhamento do banco à política pública. E aí eu vou entrar aqui agora para falar um pouco do desafio. Como eu falei, assim, poxa, por que não pegar aquele valor que é hoje menor, mas que atinge muita gente, e a gente tem que aumentar a escala dele, né? Isso que é o nosso desafio aqui. Então, a gente resolveu fazer uma chamada de inovação aberta, a primeira chamada de inovação aberta que o BNDES está fazendo, para o microcrédito. E o problema central colocado é como aumentar a escala, o impacto e a eficiência do microcrédito produtivo, não estou falando de consumo, estou falando do produtivo, no Brasil. E, para isso, a gente desenvolveu duas formas assim, né, da inovação aberta. A primeira foi um hackathon, que foi uma maratona aí online, depois eu vou falar um pouco mais, para programação, desenvolver protótipos digitais, que está super na moda, né? Eu sei que várias instituições estão feitas e o resultado é muito bacana. E o segundo é o desafio de inovação, esse que eu falei que a gente ainda está em processo, né? Ainda não terminou, que é uma chamada pública de propostas, que aí vão desde proposta para atuação do BNDES, para políticas públicas, parceria público-privada e soluções inovadoras de mercado de uma forma geral. Tá? Então, como o primeiro é um hackathon, né? Um protótipo, o segundo é mais um plano de negócio, uma proposta de política pública. Então, vou falar aqui um pouquinho do hackathon. Como é que funcionou o hackathon? A proposta era de 20 times, né? No final de semana, com mentoria, uma banca de avaliação bem especializada, que ia avaliar a viabilidade, o impacto e a originalidade, né? E aí a gente estaria dando a premiação aí para os 3 primeiros colocados. Os temas que a gente escolheu, acho que é legal aqui trazer para esse público, porque foram os temas que, depois de muita conversa, de muito ouvir com o mercado, a gente fazer, poxa, esses temas aqui, eles atingem o problema central lá de aumentar a escala e direcionam aí alguma coisa de tecnologia que a gente está vendo que está surgindo, né?
Então, o primeiro foi como as finanças descentralizadas e moedas sociais digitais podem impulsionar o mercado de microcrédito, né, chamado DeFi. Como oferecer capacidade de gestão financeira, capacitação digital e profissionalização junto ao microcrédito. Assim, a gente sabe da importância da gestão, né? Que não adianta só dar dinheiro, não adianta, a gente precisa, junto com o recurso, prover também capacitação digital, profissionalização. Como aprimorar a análise do microcrédito, especial para o público sem histórico bancário. Acho que esse é um dos grandes desafios do microcrédito, o público informal, que não tem histórico bancário, mas que hoje em dia a gente tem tanta fonte de informação, né, fora também do sistema bancário, como é que a gente melhora isso? E novas formas de atendimento para ajudar na expansão. O microcrédito lá, historicamente, ele chama um pouco da economia de proximidade, né? A proximidade é muito importante, mas como é que a gente pode ampliar e ainda manter essa característica de proximidade, né? Então, com esses desafios aí, a gente teve 155 inscritos, que dentro de uma plataforma formaram ali espontaneamente 13 times. Tivemos 30 mentores que ficaram aí o final de semana todo podendo ser acessados para tirar dúvidas, para conversar com as equipes durante 3 dias, né? Um perfil muito jovem, né? Entre 18 e 34 anos, estudantes, 25% da região norte e nordeste e 41% de desenvolvedores. Aí a gente já teve a premiação, né? Já tivemos aí a eleição dos projetos. Depois eu faço convite para vocês acessarem a página de inovação aberta do BNDES. Os pitches de 3 minutos estão lá, estão interessantíssimos, né? O primeiro colocado é a Rede Microcrédito, o segundo colocado o time 10 e o time Iunos, e a Comunicred, né? Cada um com soluções super interessantes de plataforma que dá para você visualizar bem, e a gente acha que vai ser porque pode ser aí surgir daí contribuições bem relevantes para esse ecossistema. Tá? Além disso, lá nesse site do BNDES Inovação Aberta, a gente também gravou o que a gente chamou de lives de esquenta, né? Com temas super interessantes. Foi um bate-papo, eu participei desse último aqui com o Fabrício, do Banco do Nordeste, que é o maior operador de microcrédito do país, né? Eles têm um programa, o Crédito Amigo, que é um espetáculo de programa, o Giovanni do Sebrae, e a gente vai ter um papo aí sobre o impacto, que é isso aqui que a gente está conversando. Esses dois são feríssimos, depois eu recomendo que vocês também olhem lá. Outros temas de tecnologia, né? No dia 5 se falou, e dos operadores do microcrédito. Então, tem um conteúdo aí bem bacana disponibilizado. Aí eu vou falar aqui um pouquinho, então, agora da segunda etapa do desafio. Então, voltando, a gente teve o Hackathon, que foi isso que eu falei, a segunda etapa aí são propostas mais elaboradas de planos de negócio. Os temas do desafio também foram um pouco diferentes, né? Aí a gente botou temas aí ligados à atração de novos clientes, como é que a gente chega a regiões mais afastadas. A gente vê hoje que a região Nordeste super bem atendida lá pelo programa Crédito Amigo, né, do Banco do Nordeste, mas região Norte, região Centro-Oeste, assim, com ausências aí de microcrédito, né? E como é que a digitalização, plataformas de matchmaking pode aumentar esse acesso, né? Volta aí a questão que também estava lá no Hackathon, de capacitação de gestão financeira, análise de crédito também voltou aqui, porque esses são desafios super importantes. As novas formas de atendimento, né? Então, assim, será que o digital, será que a distância pode melhorar isso? E como é que a gente tem instrumentos inovadores aí que possam ser sustentáveis no longo prazo. Então, esses foram os desafios, os temas do desafio. E como é que ele funcionou? A gente fez bastante fomento nos ecossistemas lá, solicitando que quem opera, quem pensa, academia, quem faz, mandasse propostas, né? Seriam selecionadas 10 propostas para uma banca de avaliação. E o que eles ganhariam? Aqui não seria um prêmio, não é um prêmio físico, mas sim assim, a possibilidade de ter um novo produto ou serviço lançado pelo BNDES, uma parceria com o BNDES, por exemplo, no canal MPME, um apoio financeiro, sim, não um prêmio, mas algum tipo de suporte do BNDES para que a ideia vá para frente. Contratação, se for uma solução tecnológica, isso é possível na lei das estatais, e além de um advocacy, né, de ter aí um grupo de instituições propondo mudanças legislativas, normativas e sistêmicas, né?
Então, por que participar? Exatamente por isso, né? Pela exposição, pelo desenvolvimento de oportunidades de negócio e também porque eles vão ter, após a seleção aí dos melhores propostas, uma mentoria, que é uma fase de aprimoramento com mentores aqui de dentro do banco. Tá? Esses aqui são os resultados parciais, o resultado final sai dia 30, né, aqui no evento, aqui no BNDES, mas os resultados parciais eu já trago aqui em primeira mão para vocês. A gente recebeu 43 propostas, 36 válidas, né? Elas resolveram, por exemplo, o problema colocado lá, ampliar o microcrédito, 26 propostas, capacitação, 21 propostas, análise de crédito, 19, formas de atendimento, 21, e instrumentos inovadores, 19, né? Uma coisa que a gente é interessante até de comentar com vocês, para quem for fazer programas de inovação aberta, assim, havia uma tentativa muito grande das propostas de resolverem todos os problemas, ou de resolverem 3 ou mais problemas. Assim, não houve assim, um foco para resolver este. Assim, então, talvez seja uma coisa para a gente, de lição aprendida aí para a gente pensar. Mas assim, foi muito interessante, a gente categorizou aí por foco as propostas e também quem mandou, né? Esse próximo slide, assim, o perfil foi muito interessante. Então, tivemos 5 fintechs, 2 OCIPs, uma associação garantidora, uma aceleradora de startup e uma associação de entidade, que foi a Abcred, né? Que é a associação que congrega aí as OCIPs de microcrédito. Tivemos uma internacional também, do México, muito interessante. Então, esses aqui foram as instituições que foram selecionadas e que vão apresentar o seu pitch aqui no BNDES do dia 30 para chegar aos finalistas. Eu faço um destaque aqui também, que a gente ficou muito feliz em receber 2 propostas do G10 Bank e do For All, que falam em soluções financeiras para as favelas. Assim, nos produtos do banco aí que eu apresentei no começo para vocês, a gente, de fato, não tem nenhum produto para esse público específico. Eu acho que isso é um baita desafio para a gente, inclusive usando as tecnologias digitais. Aqui em cima estão as instituições que apresentaram, né? Muito bacana, uma diversidade assim, a gente ficou muito satisfeito com esses 10 selecionários, com a diversidade que a gente conseguiu trazer aqui, né? Porque eu acho que inovação também tem isso, é você buscar a pluralidade, a diversidade de ideias. E aí eu vou usar esses 5 minutos finais aqui que eu tenho, rapidinho, para falar um pouco do BNDES Micro, Pequena e Média Empresa, a nossa atuação, e dar um foco aí especial no público aqui de cooperativas de crédito, que é muito estratégico para o banco, conforme eu falei, né? Então, assim, muito rapidamente, aqui a gente sabe da importância das micro, pequenas e médias empresas, MPMEs, aqui o sigla, né, para o país, em termos de emprego, em termos de carteira assinada, mas em termos de carteira de crédito, apenas 44%. Né? E a gente tem muitos desafios aí, principalmente atualmente as altas taxas de juros no nosso país, né? A dificuldade também de oferecer garantias. Né? Como é que o BNDES apoia? A gente tem um modelo indireto de repasse, por isso a parceria aí é tão importante. Com mais de 60 instituições financeiras, bancos comerciais, públicos e privados, agências de desenvolvimento, as cooperativas de crédito e bancos de multadora. No produto microcrédito, além desse repasse, né, no conceito amplo, a gente também assim é pioneiro, o BNDES fala isso com muita satisfação da parceria com o terceiro setor, os CIPs de microcrédito. Há 25 anos, o BNDES tem parcerias e repassa recursos para essas OCIPs de crédito que conseguem chegar lá na ponta, lá no informal, e prestam um trabalho, fazem um serviço sensacional. Além das cooperativas de crédito. Hoje, o principal repassador de recursos do BNDES no produto microcrédito é a Ailos, a cooperativa de crédito Ailos. Fazem um trabalho, né, uma cooperativa, ela não é rural, ela é uma cooperativa urbana, e fazem um trabalho sensacional, uma parceria assim, que dá muita alegria para o banco ter. Aqui eu queria mostrar para vocês que a gente tem crescido, isso até uma demanda, né, para o BNDES se dedicar mais às micro, pequenas e médias empresas, então a participação do desembolso total do banco crescendo, a carteira de crédito também do BNDES crescendo muito para esse segmento. Tá? Somos relevantes, passamos até a ter uma relevância, né, aí os dados do Banco Central, no totalidade do sistema financeiro nacional, principalmente se a gente considerar garantias somadas a créditos.
Tá? E esse gráfico aqui eu gosto muito, gente. Eu acho que tem tudo a ver com a discussão aqui da Fenasbac, acho que tem tudo a ver com a estratégia do Banco Central, que é a desconcentração bancária. Né? A gente sabe que a desconcentração, que a economia brasileira é muito concentrada em grandes bancos, e a desconcentração bancária é importante. É importante para quê? Porque ela aumenta a competição, e ao aumentar a competição você tem mais oferta de serviços, você consegue baixar o custo das coisas. E a participação do BNDES, né, através das suas linhas de repasse, ela tem sido muito importante para diminuir a concentração do que a gente chamou dos Big Five, né, dos maiores bancos aí, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E as cooperativas de crédito, é claro que aumentando a participação no desembolso do BNDES, contribuíram muitíssimo aí para essa desconcentração bancária, né? Esse aqui é o nosso roadmap, aí a gente também está muito empenhado em utilizar novas tecnologias, ampliar garantias, numa agenda ESG também. O microcrédito passa muito pelo S do ESG, e o fortalecimento das cooperativas de crédito é a missão estratégica aqui do BNDES. Né? Então, terminando aqui, eu trouxe alguns números do BNDES e cooperativas de crédito, são cada vez maiores aí as nossas repasses para as cooperativas, todas as cooperativas praticamente são repassadoras de recursos do BNDES. E aqui, terminando, esse é o último slide, aqui mostrar também que, da mesma forma que MPME cresceu, né, a participação no banco, a participação das cooperativas de crédito nos repasses do BNDES também vem crescendo aí muitíssimo ao longo dos anos. A participação das cooperativas no mercado de crédito de uma forma geral, mas também como repassadora de recursos do BNDES, e elas são muito responsáveis também pelo nosso crescimento no público de pequenas empresas, porque é o foco, né, das cooperativas de crédito, dos seus cooperados, e isso tem também contribuído muito para essa mudança de perfil aí, dos repasses do BNDES com uma carteira mais concentrada nesse público, que é o público aí das pequenas empresas que têm uma maior dificuldade de acesso ao crédito, portanto, cumprindo aí uma missão de desenvolvimento muito importante. Fico por aqui, acho que eu cumpri aqui meu tempo aqui certinho. Agradeço aí, fico para as perguntas. Cronometrada, Helena. Que maravilha. A gente aqui estava torcendo para não acabar, a conversa estava ótima. Não sei se eu falei um pouco rápido, mas eu queria terminar no horário. Não, foi ótimo. É bom que dá espaço para a gente continuar a conversa assim. Primeiro, eu não vou me aguentar. O G10 Bank está com a gente também na nossa federação. A gente super feliz aí de ver o ecossistema funcionando. Você falou da Ailos, né, como maior repassadora. A gente ontem teve dois painéis representantes da Ailos aqui. A gente está com todo mundo aqui. Está com o Cicobi, está com o Sicredi, está com a Ailos, Unicred, Credcis, Cressol, né, as independentes. Então, é bom ver como esse ecossistema funciona. E também, para fechar, dia 30, o seu convite foi mais do que aceito. Dia 30, a gente já estava se preparando, a Daniele e o Thiago, Daniele Teixeira e o Thiago Pittman vão estar lá no evento com vocês, vão ter até uma mesa ali para falar um pouco mais do Lift. Acho que esses movimentos de inovação, né, quanto mais próximos, para usar outro termo que você trouxe também, economia de proximidade é inovação de proximidade, né? Quanto mais próximo a gente tiver, mais sentido faz. Super feliz aqui. Né, muito legal, gostei de inovação de proximidade. A gente se inspirou muito no Lift, acho que eu não mencionei isso, mas assim, foi uma grande fonte de inspiração nossa. Acho que os resultados foram fantásticos. A gente espera chegar perto aí do resultado do Lift Challenge. Com certeza com certeza vai chegar, a gente é super feliz. A gente teve conversas, eu tive conversas lá no começo com o Garage, né? Logo, isso já vai fazer quase 4 para 5 anos. Eu vi num dos slides o André Teixeira, desculpa, André Teixeira, estou com a Daniela na cabeça aqui. O André Siqueira, do Banco Central, num dos slides que você passou, numa das conversas. É isso, acho que reforçando aqui essa sensação de ecossistema mesmo. A Marilan está dizendo aqui que é da Ailos, super feliz com a sua conversa, e ela já tem uma pergunta. Eu vou começar pela Marilan, depois eu mando as minhas. O microcrédito produtivo orientado é fundamental para o desenvolvimento do nosso cooperado, e confesso que, na prática, temos o desafio de acompanhar, ou seja, manter a orientação no pós-venda. O produto é mais burocrático, ela botou entre aspas, que os demais produtos que temos. Isso desmotiva a concessão.
Como é que você entende que a gente pode facilitar esse processo? Né? Essa é a pergunta dela, do microcrédito produtivo orientado. Eu concordo também com assim, até a quantidade de informação que a gente pede, né? Quando a gente repassa recursos para a Ailos, né? E depois eles têm que fazer uma série de comprovações por conta da própria características, né, do PNPO. Então, ele tem que comprovar que a taxa no final lá foi aplicada 4%, no máximo 4%, que respeitou o limite de 21 mil, que o prazo mínimo foi respeitado, que até a taxa de administração tem controles e etc. Né? Entendo também essa preocupação, é bastante amarrado, porque acho que ele foi construído com uma preocupação de sobreendividamento, né? E ele, às vezes, é pouco flexível, né? A gente estava 4% quando a gente estava com uma Selic lá embaixo, aí continua fixado a 4% quando a gente tem uma Selic. Aí, né, tem um problema aí de compressão de margens e ele é pouco flexível. Assim. Eu acho que a gente pode ter propostas de revisão aí do próprio PNMPO. Uma dos finalistas lá que apresentou uma proposta de revisão de marco legal, que foi a Abcred. Então, eu acho que tem coisas para serem feitas bacanas. Talvez a gente precise aí de uma consultoria para avaliar bem o impacto das mudanças e propor coisas que mudem aí o próprio normativos e regulamentos. Mas como a gente sabe, assim, tem a burocracia, mas o impacto, né, assim, é impressionante. Todos os estudos que eu já li sobre o impacto do PNPO, eu fico assim, bom, é burocrático, mas está valendo, assim, por enquanto. Porém, a revisão é sempre necessária, ainda mais no mundo que a gente vive. Eu acho que a revisão dos normativos pode... E aí tem que contar com a participação de todos, né? Eu acho que a participação de todos, dando ideia e tudo, vai ser super importante. Que legal. Acho que uma das coisas, enquanto você falava, eu estava lembrando que a gente tem se aproximado cada vez mais da tecnologia de blockchain, de DLT, né? Acima de uma ideia apenas do dinheiro, né? Então, quando você somar, num futuro breve, as tecnologias de DLT, de blockchain e o real digital, todo o processo de crédito, ele acha que ele vai ser muito transformado, porque você já tem no processo embutido a governança e a auditoria. Então, só para dar um exemplo aqui, que a gente gosta muito, num dos projetos que a gente está acompanhando agora no Lift Challenge, você tem um projeto voltado para crédito agrícola. Então, a ideia é que, né, e o crédito agrícola governamental, né, baixo carbono. Então, é um processo também super burocrático, super complexo, né? Quem pode pegar, quem não pode pegar, quando você libera o dinheiro, onde o dinheiro foi usado, né, o que foi comprado com aquele dinheiro, e o projeto ele está nessa linha de dizer, olha, se eu consigo trabalhar, né, numa blockchain, numa DLT e com uma moeda digital, a governança está embutida no processo e ele fica muito mais simples. E por mais simples, mais barato, mais rápido, mais prático. Então, a gente acho que tem uma ideia, né, mesmo que você trouxe aqui, de uma revisão, né, da parte regulatória mesmo de entrega, mas acho que a tecnologia pode ajudar em pouco tempo. Não está pronto, né? Mas acho que a gente vai ver alguma coisa em pouco tempo. A gente até botou lá como desafio, né? Mas talvez, como a gente botou um prazo muito curto para a apresentação, né, lá do Hackathon, a gente não conseguiu desenvolver ideias ainda usando a tecnologia blockchain, mas com certeza os contratos inteligentes, né, os smart contracts, podem fazer essa coisa rodar de uma forma muito mais automática e rápida, descentralizada, e aí reduz a burocracia. Além das experiências que a gente tem visto, também das moedas comunitárias, né, digitais, que também são experiências aí que a gente deveria se aprofundar, né? Tem até experiências no nível da cidade, né, do município ali, Maricá e tal, que são coisas que poderiam também ser aprofundadas aí para um uso melhor e aí que reduza essa burocracia. Concordo totalmente. A gente não teve, talvez a gente possa fazer uma associação com essa do Lift Challenge para tentar ver, né? Eu já tô aqui, já escrevendo, e acho uma ótima. A gente pode pensar nisso. Você falou de moeda social.
A gente ajudou, no começo, um município em Sergipe, chamado Indiaroba, a fazer uma moeda social chamada Aratu Token. A gente ajudou no começo, a gente está um pouquinho longe do projeto por causa de questão operacional, mas já estou fazendo a promessa aqui que a gente volta agora no final do ano. Acho que as moedas sociais e as moedas sociais digitais nos interessam muito, porque a gente acha que é um outro potencial transformador, né? Uma outra alavanca de transformação da sociedade. Maricá é uma referência maravilhosa, mas Indiaroba, para quem quiser conhecer, chama Aratu por causa do caranguejinho que tem lá, o Aratu, que é maravilhoso. Vai ter agora mais um evento de uso dessa moeda. Já vi que você está anotando aí também. A gente pode, já vou fazer a ponte com o prefeito, com o pessoal dos prefeitos do futuro. Você vai adorar, Helena. Mas para falar desse potencial transformador, você trouxe no microcrédito que ele tem a capacidade de inclusão financeira. A desigualdade de gênero é muito importante. Você falou, né, o quanto isso, né, alavanca mesmo o processo. Mas eu queria... Você tem mais dados sobre erradicação de pobreza e fome zero? Quer dizer, a população mais carente mesmo, né? Ela tem conseguido ter acesso ao microcrédito? Isso tem gerado impacto ou ainda é uma barreira? A gente ainda não... A gente contratou até no ano passado a FGV para fazer um estudo de efetividade, e aí usou nossas linhas, o professor Lauro Gonçalves participou. Tem vários estudos, né, sobre a efetividade do microcrédito, fazia cruzamento com CAD único, né, que era uma base de dados sensacional para fazer isso. Os resultados de impacto, eles são diversos, assim, né? Ali, dependendo um pouco, tem até discussões sobre qual a melhor metodologia para usar, porque as metodologias não capturam a totalidade ali do benefício do microcrédito. Mas aí eu posso dizer que no nosso universo, assim, né, das operações do BNDES, lá que eu mostrei para você, 94 mil clientes, 100 mil clientes que a gente acompanha, uma das coisas que a gente acompanha é se eles voltam a pegar. Esse é um indicador super importante para a gente, porque se eles pegam o primeiro crédito, depois eles pegam o segundo, depois eles pegam o terceiro, está mostrando que está funcionando. E, geralmente, o que a gente percebe é que esses pegam créditos cada vez maiores. Eles começam ali com um ticket pequeno e depois eles vão crescendo, o que demonstra que eles estão gerando receitas para pagar esses financiamentos maiores. Então, isso é um indicador que a gente percebe e persegue, né? E que é bastante interessante, sim, no acompanhamento do universo das nossas operações. Maravilha. Tem outros bons indicadores que você tenha para compartilhar? Porque eu estou também na experiência... Mulheres, né? Cerca de 70% da carteira para as mulheres. Então, é um belíssimo indicador, considerando que, se você pega a totalidade do crédito, as mulheres ficam com uma parcela menor, né, do que 50%. Então, 70% mostra aí um direcionamento, e um informal também, né? Assim, que é o que a gente falou, assim, poxa, como é difícil para um banco dar financiamento para quem não tem histórico bancário e etc. Então, assim, a gente tem aí uma estatística também que mais de 80% vai para o informal. Muitas vezes depois também se transforma em MEI, assim, esse informal, e aí deixa de ser, mas assim, nossa carteira também tem bastante pessoa física, né? A pessoa física na informalidade. Sim. Que maravilha. Essa também é uma das funções do cooperativismo de crédito, né? Você analisar mais do que o histórico de transação que a pessoa, né? Então, você sabe que, né, parte do que você está fazendo é dar uma oportunidade que no modelo tradicional de análise de crédito essa pessoa não teria. E eu gostei muito de saber que a Airos é a maior repassadora de crédito, mas eu não vou aguentar, eu vou cutucar aqui o Cicobi, Sicredi, a Unicred, Crediciso, Uniprime, todas as independentes. O que precisa para que as cooperativas sejam veículos ainda melhores dessa distribuição? O que se aprendeu já com a Airos, por um lado, né? O que ela consegue fazer, por um lado, também, e o que a gente precisa para conseguir fazer com que o cooperativismo, né, duplique, triplique a entrega deles de microcrédito?
Na verdade, eu não tenho as estatísticas de quanto é que uma Sicredi, um Cressol, eles fazem de microcrédito. Eles não usam os recursos do BNDES. Quando eu falo assim, que a Ailos é a maior repassadora dos recursos do BNDES, né? Por exemplo, A gente quer usar o seu dinheiro, é isso mesmo. Se eu não me engano, a Sicredi tem um programa muito grande e eles usam os recursos dos depósitos e eles captam DIN no mercado e eles têm. Aí eu não sei o valor. Mas eu acho que tem uma característica da Ailos que ela não é rural, né? Então, assim, acaba que as cooperativas mais rurais repassam muito e se focam muito nos programas do Plano Safra, pelo menos com os recursos do BNDES. Então, fazem muito a Pronaf, o papel da Cressol, o sistema Cressol, lá no pequeno, né, na agricultura familiar, ela é sensacional, assim, o trabalho que eles fazem, né? Hoje o sistema Cressol, e aí não é só microcrédito, não, né? Microcrédito é a Ailos, que é a primeira repassadora, mas de todos os recursos do BNDES, aí entra Finame, Caminho, tudo, o sistema Cressol hoje é a maior repassadora de recursos, né? Então, assim, muito pulverizado e muito pequeno, né? Com ticket médio muito pequeno. Mas eu estava voltando aqui, eu acho que a Ailos tem a característica do microcrédito, que eles não usam os recursos rurais, né, do Plano Safra, porque eles são uma cooperativa urbana, e aí tem mais essa pegada do microcrédito de serviços urbanos, né, que é onde está concentrado ali as atividades dele, comércio e serviços na área urbana. Não sei se tiver alguém da Ailos aí para complementar, mas eu acredito que seja esse o segredo, assim, de tanto microcrédito que eles repassam. Mas interessante a sua colocação, porque o cooperativismo ele tem feito, a origem dele né, tem um vínculo com o agro, a gente sabe disso, né? E aí, por causa disso, cidades médias, né, pequenas e médias cidades, mas ele tem feito um movimento muito interessante para as grandes cidades, né, para as capitais. E acho que talvez isso que a gente veja nos próximos anos, eu vou chamar de, não é de briga, mas né, uma presença clara do cooperativismo nas grandes cidades e mudando um pouco esse cenário, inclusive para os bancos tradicionais. Eu estava lembrando de algumas alavancadores que o cooperativismo tem. Um deles é que não é só que, na média, as cooperativas praticam taxas menores. É que onde há cooperativa, as taxas médias diminuem. Claro, aumenta a concorrência. Aumenta a concorrência, né? Então, essa é uma coisa super interessante da gente ver, a gente tem começado a ver, né, mesmo as cooperativas que têm origem, né, mais rural, uma das cooperativas que eu faço parte, a origem dela é Cristalina, em Goiás, né, que é uma das maiores áreas de irrigação no Brasil, mas ela está com presença em Brasília e quando ela veio para Brasília, eu lembro, ela fez barulho, ela fez, né, movimento. Então, acho que essa é uma coisa interessante. Deixa eu fazer dois comentários nisso que você falou, assim, a gente, nas cidades, né, que você falou que está vindo do campo para as cidades, assim, enquanto os grandes bancos comerciais a gente vê fechando as agências, a gente vê as cooperativas, né, agências novas acontecendo, né, eu moro aqui no Rio de Janeiro, abrindo, você vê as agências. Então, e nos próprios dados do Banco Central, você vê que as cooperativas são as únicas que estão, de fato, abrindo agências, porque tem uma questão da proximidade que a gente está falando, né? Da economia de proximidade, da inovação de cooperativa. Essa era uma observação. A outra que aí é mais até uma pergunta. A gente tem provocado muito a OACB e os nossos parceiros cooperativas de levar este modelo tão adaptado à região sul do país, e alguma coisa na região do Sudeste, para as regiões Norte e Nordeste, que o cooperativismo lá não é tão ativo assim, né? Então, assim, como é que a gente faz uma coisa que deu super certo, que, como você colocou, que gera concorrência, baixa as taxas do mercado, como é que a gente expande ele para as outras regiões do país, né? Acho que esse é um desafio mesmo. O cooperativismo, ele sobe, né? Ele está subindo o mapa. Ele está cada vez mais bem estruturado no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Mas ele realmente tem muito espaço ainda no Norte e no Nordeste. A gente vê isso. A gente se relaciona com algumas centrais e algumas cooperativas, né, singulares na região, mas você vê mesmo esse espaço, essa capacidade. O seu pedido foi atendido, a Marilan
reforçou o que você disse, né? Eles têm um foco em crédito urbano e pulverizado, essa é uma característica deles mesmos, né? Mas, de qualquer maneira, fica aí a minha provocação, não é a da Helena, não foi ela que fez a colocada, mas eu acho que é isso, eu acho que as cooperativas têm recursos próprios para esses movimentos, mas, né, contar com o BNDES com mais capacidade de entrega, acho que vai ser uma vantagem competitiva cada vez maior. A gente tem falado desse futuro financeiro da ideia, né, que o Open Finance vai trazer, que a abertura de dados vai trazer, e uma das grandes questões vai ser essa: não interessa se o recurso é seu, não interessa nem se o produto é seu, o que interessa é se você que está levando para essas pessoas. Né? A relação vai ser essa. Então, quando a gente vê, inclusive, né, o hackathon que você está fazendo, e você, né, trazendo fintechs para próximos, para ter desenhos, produtos interessantes, e, em última instância, não interessa se foi criado no BNDES, não interessa se vai ser o BNDES que vai fazer a entrega, né, parte do que vocês estão fazendo, né, eu vi ali no slide, né, você ter um crédito para as fintechs de crédito, né? Crédito para as fintechs de crédito também é um posicionamento super interessante. E já que eu falei do hackathon, eu gostei muito de você desvendar o processo do hackathon, né? Porque esse é um movimento interessante na inovação das cooperativas também. Você pode compartilhar o que, para você, foram algumas características do sucesso desse desenho do hackathon, e de vocês conseguirem chegar com propostas né, tão boas para divulgar as finalistas agora no dia 30? O processo do hackathon, eu tenho que aqui dar também o crédito, sim, à nossa parceira Sai do Papel. Muito interessante o trabalho deles, eles têm muita experiência em nos ajudar, em ter uma plataforma super amigável para que as pessoas se reúnam, para que as pessoas conversem, para que os participantes formem os grupos e discutam as questões. Então, acho que eles estão também muito com essa experiência, e eles trouxeram essa experiência para a gente. O BNDES tem feito alguns outros hackathons também, em outros temas, assim, e sempre a gente está muito bem sucedido, e é uma coisa interessante, porque o principal, para mim, aprendizado é que, assim, a gente já está uma instituição velha, assim, né? Temos aí, sendo o BNDES fez 70 anos, né? A gente precisa desse contato com a juventude, com os universitários, com a criação, assim, às vezes até mais do que o resultado em si, o protótipo e tal, assim, o processo é tão interessante de interação, de troca de ideias, de a gente mostrar o que a gente faz, deles olharem, das perguntas. Então, assim, eu acho que o grande aprendizado, assim, que eu tiro é o processo. O processo eu sei que tem lá o prêmio, que eles ficaram super felizes, comemoraram, vão usar super bem o prêmio. Mas para o BNDES, o processo de construção, de aproximação dessa cabeça aberta, dessa cabeça jovem e tal, foi sensacional. A gente tem mais uma pergunta aqui para você, que eu acho super pertinente. A correlação entre educação financeira e microcrédito. Vocês têm programas que têm juntado essas duas vertentes, porque o crédito no momento errado, na hora errada, né, usado de forma não apropriada, ele pode gerar um super problema, né? Vocês têm feito essas conexões? Que programas vocês têm e como é que vocês associam essas duas coisas? Sim, temos sim. Eu citei, você falou até que o dinheiro não precisa nem ser o seu dinheiro, que é importante você fazer chegar e tudo. Então, eu falei muito rapidamente, passei ali na apresentação en passant, da nossa plataforma, que se chama Canal MPME, que é uma plataforma onde a gente conecta os pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, com uma rede de parceiros nossos. E aí são todos os agentes financeiros, bancos públicos, privados, bancos de desenvolvimento, as fintechs e as cooperativas de crédito, todas elas fazem parte dessa plataforma. E nesta plataforma também a gente tem o Sebrae e temos fintechs de educação financeira também ali como apoio. Então, muitas vezes, assim, a gente... E não precisa nem ser recurso do BNDES, tá? A gente só faz o match. Se
uma cooperativa de crédito quiser usar recursos próprios para fazer o crédito ali, que foi originado nessa plataforma, tá à vontade para fazer, porque o importante é realmente que chegue, né? Que seja feito. Muitas vezes o que a gente encaminha é uma negativa de crédito que acontece ali, então a pequena empresa vai lá, a microempresa vai, cadastra sua solicitação, né, dizendo para que vai usar, com as suas características da sua empresa, etc. E ela não passa numa análise de crédito e não deveria passar mesmo. O crédito, muitas vezes, ele pode ser prejudicial para uma empresa, né, se ela não tem condição de pagar. Uhum. Então, assim, neste momento, ela muitas vezes é indicado, a gente encaminha ela ou para um curso ou para um treinamento dentro da própria plataforma, para ela ter uma educação financeira primeiro, para depois voltar e poder fazer a sua solicitação. A gente fez algumas pesquisas sobre isso, assim, com as empresas que foram encaminhadas para a educação financeira e foi bem interessante. Elas retornam, elas fazem, elas melhoram e tal, e depois retornam para pegar o financiamento. Faz sentido. Eu estava aqui olhando aqui, a gente está com mais uma pergunta no Thiago que mandou. Como as cooperativas de crédito possuem um relacionamento próximo com o cooperado, abrangendo o atendimento, como atendimento presencial dessas pessoas estão fora dos meios digitais e muitas vezes não possuem histórico bancário, quais são os desafios que vocês identificam para essa análise de crédito? Assim, tem muito se falado no uso da inteligência artificial, né, para melhorar e para fazer um processo de aprendizagem, de análise de crédito. O que facilitaria muito, uma das questões do microcrédito é o custo operacional do microcrédito, vis-à-vis o ticket médio dele, que é baixinho, é muito alto. Então, tudo que você puder digitalizar, automatizar e tal, é um ganho, porque o custo operacional é muito alto. Então, tem se falado muito no uso de inteligência artificial e na base de dados também. Assim, se a pessoa não tem histórico bancário, até um dos projetos do Hackathon que surgiu era utilizar bases de dados não convencionais, né? Então, você buscar ali dentro de, por exemplo, se o informal ali tem uma receita de um aplicativo, então você busca informações do histórico dele de relacionamento com clientes dentro de plataformas de redes sociais, etc. Então você tem outro tipo de informação, a inteligência artificial pode ajudar ali também em capturar isso, mas eu, assim, acredito que muito no que as pessoas têm chamado de phygital, né? Que é a mistura do físico com o digital. Então, assim, eu acredito muito que essa proposta das cooperativas de crédito, de abrirem agências físicas, de ter o espaço ali para o cooperado tomar um café, para conversar, para não sei o quê, eu ainda acho ela bem importante quando a gente fala de crédito. Quando a gente fala de serviços financeiros, em geral, até menos importante, oferecer, né, ali, fazer meios de pagamento, oferecer um serviço seguro, acho menos relevante, cartão, etc. Mas crédito, eu acho que tem uma relação de construção que, assim, a minha opinião, que não dá, por enquanto, para ser 100% digitalizado, nem 100% inteligência artificial, não. Maravilha. Eu vi que tem gente aqui nos assistindo da Cicobi Saron. Tem tempo que eu não falo com eles. Um abraço, pessoal da Cicobi Saron. É um super parceiro nosso também. Helena, para a gente já ir fechando, qual é a sua, acho que, visão, né, para o futuro do microcrédito e o que você gostaria de ver acontecendo nesse futuro? Eu gostaria muito que a gente conseguisse aumentar a escala, mas sem perder, assim, essa noção, assim, do impacto, de fazer a coisa bem feita, de fazer a coisa com cuidado, de não ser, assim, simplesmente vou distribuir recurso, né? Porque, assim, a distribuição de recursos sem esse cuidado, ela pode ter um efeito negativo sobre as pessoas, um sobreendividamento, uma inadimplência muito alta, e isso
criar mais problemas do que solução. As pessoas aprenderem a usar o crédito também é super importante, porque quando terminar, né, quando acabar com algum tipo de distribuição de recursos, as pessoas têm esse ensinamento, têm esse aprendizado. Então, o que eu vejo para o futuro, assim, o grande desafio, eu gostaria muito que isso fosse, que o microcrédito pudesse ser expandido, mantendo essa qualidade, mantendo a preocupação, mantendo a qualidade de ter uma assistência junto, de ter um posicionamento de acompanhamento, né, dessa informal, dessas pessoas, e de crescimento, não só para a pessoa pagar o crédito, mas para realmente o objetivo final ser o crescimento do negócio e a geração de renda para essas famílias. Acho que esse é o desejo de todo mundo aqui. Acho que uma das coisas que a gente tem falado muito mesmo é a transformação total né, da pessoa de tomador para poupador. E o longo caminho que isso, né, é necessário. Mas essa é a grande ideia, né? A inteligência, né, do uso do dinheiro do tomador para o poupador. E acho que o Giovanni, deixa eu só se interromper, assim, porque uma situação engraçada. O Giovanni, que fez do Sebrae, ele fala assim: o nome é cartão de crédito, mas se a gente mudasse para cartão de dívida, que é a verdade, eu acho que ninguém ia se interessar. Exatamente isso. A gente lembrar as pessoas que nem ela que ela está naquela posição, mas que a gente está nesse momento, e as cooperativas de crédito têm essa grande função, né? De ser esse alavancador, desse impulsionador, desse transformador de vidas. Eu fiquei super feliz com a nossa conversa, assim, te agradeço muito, né, por esse tempo investido mesmo e gerar essa proximidade. Eu acho que a gente tem coisa para fazer junto, a Fenasbac com o BNDES, com vocês. Eu acho que, né, tem esse processo de expansão do cooperativismo que a gente vai ficar muito feliz de conversar mais. E acho que vai dar tempo de dar um tchau antes de rodarem a vinheta para a gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E eu, mais uma vez, reforço o convite para vocês acessarem lá a página de inovação aberta do BNDES e virem aqui no dia 30, quem estiver aqui pelo Rio de Janeiro, aqui no prédio do BNDES no centro, vem aqui participar. A gente toma um café também, a gente bate um papo. Acho que vai ser um momento bem interessante de integração para quem se interessa pelo tema, tá? Muito obrigada. Perfeito. Todos convidados. Até mais.